Olá amigos do canal Cbtrônica, estou aqui com esse clássico, né, o STR-1050, um receiver da Gradiente, fabricado aí na década de 70, né? E ele entrou aqui para manutenção. A cliente relatou que ele estava com um som bem fraco e, nas palavras dela, né, um som bem distante, praticamente mesmo com o volume no máximo, o som permanecia assim. Então eu trouxe aqui para a bancada, liguei ele, e aqui eu vou mostrar a parte interna. Ó. Ele está relativamente original, né? A placa aqui do sintonizador, ela ainda está totalmente original, os capacitores originais. As lâmpadas também. Só teve uma lâmpada aqui que foi trocada, né? E que já queimou também. Vou ter que trocar essa lâmpada. A fonte também original, ó, o capacitor da Siemens, 2500 microfarads, regulador, né? Os transistores de saída, eu reparei que 3 são originais, que é o RCA3055, né? É a versão do 2N3055, encapsulamento TO220. Mas um deles, ó, que é este daqui, aparenta ter sido trocado. Depois eu vou verificar se ele foi colocado de maneira correta. Parece que, ó, já dá para ver que ele está meio solto. Ó, tá vendo? Ele está completamente solto, ó. Não faz contato com o dissipador. Isso daqui é péssimo, né? E a placa aqui do Power e do Pré, ó, dá para reparar que já foram trocados alguns capacitores. Esses aqui são os capacitores de saída, né? De 1000 microfarads. Trocaram alguns aqui também, ó. Mas o restante é completamente original. O aparelho até que está bem conservado, né? Está com todos os botões no lugar. A parte estética está legal também. Então aqui para mostrar o problema, o defeito desse equipamento, né? Eu liguei aqui um gerador de sinais na entrada auxiliar. Ele está gerando uma senoide de 1 kHz. E a saída eu liguei numa carga resistiva de 8 ohms e estou monitorando com o osciloscópio. Então o defeito, que era aquele som distante, né? Som bem apagado, o responsável por esse defeito é essa chavinha daqui, ó, Power and Direct External. Essa chavinha, ela permite que você desconecte o amplificador de potência, que é essa parte aqui do circuito, do pré-amplificador, permitindo que você ligue aqui nesses RCAs, ó, um outro equipamento, por exemplo, um equalizador. Quando você coloca a chavinha aqui no external, basicamente a seção de pré-amplificação do equipamento ela será desligada do power e você pode colocar um equalizador aqui para fazer com que o sinal passe pelo equalizador, ou até mesmo linkar esse receiver no outro amplificador de potência, usar ele como um pré-amplificador, né? Então é bem bacana essa chavinha, mas qual que é o problema com ela? Como ela ficou parada muitos anos, né, na mesma posição, sem o usuário movimentar, né, é natural que os contatos sofram oxidação. Então, a falha estava justamente aqui. Ó. Vou só encostar na chave. Vejam o que acontece no sinal. Ó. Um mau contato. Ou seja, em alguns momentos, esse aparelho ele simplesmente some o sinal porque ocorre um mau contato aqui nessa chave. Então, a primeira coisa é limpar todas essas chaves, né, para garantir que isso não ocorra. Mas o que eu vou fazer também, o que a cliente acabou pedindo, né, é uma restauração da parte eletrônica, para deixar o equipamento totalmente funcional, né,
E uma manutenção preventiva também, para que ele possa durar aí mais 20, 30 anos de funcionamento pleno, né? E além disso, ela te pediu para instalar um daqueles módulos que a gente encontra aí no Mercado Livre, né? De Bluetooth. Então ele é um módulozinho, ela é uma plaquinha que ela só é receptora de sinais de Bluetooth e ela permite que você conecte algum dispositivo externo, né? Um celular, um tablet, um computador, e capta os sinais, transformando em áudio, e nos seus terminais de saída você tem então o canal esquerdo e direito que podem ser conectados numa entrada auxiliar, né? No caso desse aparelho, o que eu vou fazer? Ao invés de eu utilizar a entrada auxiliar, ele só tem uma entrada, né, auxiliar, eu vou utilizar a entrada de tape, que é essa entrada monitor, que ela tem uma chave, né, um botão aqui exclusivo no painel, aqui, ó, esse monitor, que permite eu acioná-la, né? Quando eu aperto o monitor, inclusive o sinal na entrada auxiliar ele some, ó. Naturalmente ele está chaveando, né? Desviando a entrada. E de resto também vou fazer toda a verificação, né, dos controles, com limpa-contatos, vou limpar os potenciômetros, todas as chaves, vou dar uma lavada nesse painel, né? Ele está bem sujo. E fazer a revisão eletrônica geral e deixar o equipamento praticamente novo. Bom, eu acabei tirando o dissipador, né? E nós temos aqui um transistor MJE 3055. Não é exatamente o substituto ideal, né? O RCA 3055, porque se eu não me engano essa versão aqui tem uma capacidade de corrente menor. Acho que é de 10 amperes, se não me falha a memória. Enquanto esse, que é o original, é de 15 amperes. E praticamente ele estava instalado sem pasta térmica nenhuma. Não sei como queimou, né? Como não queimou. Mas enfim. Aqui nós temos os diodos. Polarização, né? Do estágio de saída. Eles precisam fazer contato térmico com a placa, com o dissipador, né? Melhor dizendo. Então o que eu vou fazer é lavar esses dissipadores, reaplicar a pasta térmica e colocar da maneira correta, né? Prosseguindo então com a manutenção aqui do gradiente, já fiz o recap da placa do sintonizador. Capacitores todos novos, né? E aqui o recap parcial, falta pouquinha coisa para trocar, mas praticamente já tudo novo, ó. Importante verificar os capacitores de poliéster, essas peças aqui, ó. Observando se eles possuem alguma rachadura nas laterais, tá? Se eles tiverem com alguma rachadura, algumas trincas aqui nessas laterais, tem que trocar. Nesse caso eles estão bons, então eu não vou mexer. Tem gente que prefere trocar, né? Vou mantê-los, né, originais. E aqui falta eu trocar esses dois capacitores, que são os de saída, né? Os capacitores principais de saída. Porque esse equipamento ele não trabalha com fonte simétrica, então ele precisa de um capacitor em cada uma das saídas, né, de cada canal, para bloquear a tensão DC, deixar passar somente os sinais AC, né? Essas peças elas são praticamente novas, né? Alguém trocou recentemente e são do valor original, que é de 1000 microfarads, 63 volts. Eu vou trocar por 1500 microfarads, 63 volts.
Eu acho bacana colocar um valor um pouquinho maior, não exagerar muito, tá? Não passar aí de 2.200. Mas até 2.200 é legal colocar aqui porque dá uma resposta em frequência melhor nos graves, tá? Então vale a pena fazer essa troca. E aí, finalizando a parte do amplificador, vou concluir aqui, né? Trocar o capacitor principal da fonte. Que essa é uma das peças mais importantes para serem trocadas aqui. E aí eu vou colocar, né, o original é de 2.500 microfarads. Não sei nem se dá para ver, ó. É um Siemens de 2.500 microfarads. Eu vou colocar o capacitor de 4.700 farads. Que dá um pouco de fôlego, né? Dá mais fôlego para a fonte. Bom, essa é a placa da fonte. Eu retirei o capacitor, né? Siemens 2500, 50 volts. Já estava começando a ter vazamento. Por isso que é importante substituir esse componente, né? Se for original, é bom trocar. Também substituir os diodos por essa ponte, ó. Ponte de 3 amperes. Esses aqui são os diodos originais. São diodos para 1 ampere, né? Isso é importante também porque como eu vou colocar um capacitor, isso é importante porque como eu vou substituir por um capacitor com o dobro do valor, né? No momento que você liga o aparelho, o pico de corrente pode danificar esses diodos. Então é legal colocar uma ponte mais robusta, né? Capaz de suportar aí picos de corrente maiores, né? Que esses simples diodos. Tudo isso é manutenção preventiva, pessoal. Está aí então o recap feito aqui no STR. Inclusive troquei os capacitores aqui da seção de fono, né? E os capacitores da fonte da tensão negativa para o sintonizador que fica aqui embaixo. Aqui a fonte, com capacitor novo. Eu também troquei aqueles diodos por uma ponte, né? Aqui a parte de baixo dele. Capacitores novos. Esse capacitor aqui de filtragem que fica em uma das tomadas, né, de saída, é muito importante que seja trocado e que se utilize um capacitor desse tipo, ó. X2, né? Um capacitor feito para ser conectado diretamente na rede elétrica. É um capacitor de segurança, tá? Quando ele falha, ele não entra em curto, ele abre. Diferente de um capacitor de poliéster comum, né? Que muitas vezes ele acaba entrando em curto, quando ocorre uma falha no dielétrico. Então isso é só uma segurança, eu recomendo que seja feita essa modificação. Agora eu vou mostrar para vocês as tensões, né? Lidas aqui no equipamento, para que vocês possam comparar, né? Caso tenha algum problema. Então eu estou com o aparelho ligado aqui sem sinal, né? Ele está na entrada auxiliar, no modo auxiliar. Minha rede elétrica está em 121 volts, o aparelho está chaveado para 110, né? Então eu estou com o multímetro aqui, ó, nesse ponto, no capacitor principal de filtragem. Nós estamos lendo, ó, 51,5 volts. Aparelho sem sinal, né? Sem carga. E essa é a tensão do regulador que vai para a seção do sintonizador, né? Da placa sintonizadora. Então nós temos aqui, ó, 13,1 volts.
Agora é a fonte negativa, que gera uma tensão negativa, né, que vai para o sintonizador. Então aqui é direto, ó, nesse ponto estou tirando aqui, ó, direto do capacitor de filtragem. Temos aí menos 6,4 volts. E ele passa, ele vem por esse fio vermelho e passa aqui por um resistor que vai para um Zener, por um regulador Zener, ó, essa pecinha daqui. Um Zener de 4,7 volts. Estamos lendo aí, ó, menos 4,8. Outro ponto de tensão a ser verificado é em cima desses dois capacitores, ó. Desse que é de 1000 microfarads e desse de 470. Esse daqui é um primeiro estágio de filtragem, tá? Para a seção do pré-amplificador de linha. Então aquela tensão direta da fonte, né, de 52 volts, ela passa por aquele resistor lá no fundo, ó, de 820 ohms, então sofre uma queda, né, de tensão. E esse capacitor, então, é usado para filtrar, logo em seguida, né, o resistor, para filtrar essa tensão. Então aqui, com a rede de 120 volts, né, que nós estamos lendo agora, 120 volts, a tensão correta é em torno de 30 a 32 volts, que você tem que ler nesse capacitor. Estamos aí com 31,1 volt. Novamente com o aparelho no modo auxiliar, né, sem sinal. No manual, provavelmente esse equipamento foi testado na rede de 110 volts, né, então a tensão é um pouquinho mais baixa, tá? Acho que é em torno de 25 volts, 26, alguma coisa assim. E agora, esse outro capacitor, de 470 microfarads, né? Ele é o último estágio de filtragem, né? Após esse primeiro estágio, com resistor de 820 e esse capacitor. Então passa por mais um estágio de filtragem, que alimenta o pré-amplificador de fono. Como é um circuito muito sensível, né? Então o projetista optou por 2 estágios em cascata, 2 estágios de filtragem. Então a tensão aqui, em cima desse capacitor, tem que ser algo em torno de 25 volts. Aí os 25 volts. Outro ponto importante a se checar é a tensão antes do capacitor de acoplamento, tá? Do estágio final de saída. Ou seja, a tensão DC nesse caso. Então, o aparelho tem que estar sem sinal na entrada. E você vai colocar a ponta de prova aqui na saída, né? Uma dos polos negativos, tá? E você vai verificar aqui, ó. Essa tensão tem que ser metade da tensão da fonte, que nós lemos lá 52 volts, né? Então aqui tem que estar na metade, ó, 26 volts. Em ambos os canais, tá? Então aqui também no outro canal, ó, 26 volts. Se ela tiver muito fora, para cima ou abaixo desse valor, indica que há algum problema aqui ou na polarização do amplificador, né? O circuito de bias ou nos transistores de saída. Agora o ajuste de bias dos amplificadores, tá? Então a primeira coisa é, antes de você ligar o aparelho para fazer esse ajuste, é importante verificar a integridade desses dois potenciômetros de 100 ohms, né? Se eles estão funcionando bem, porque esses potenciômetros, com o passar do tempo, né, são mais de 40 anos aí de uso, eles estragam, porque eles são abertos, né, então acaba pegando umidade, sujeira, né, oxidação, então naturalmente eles se degradam. E aí é necessário realizar a troca do componente. Eu já fiz essa verificação antes de começar a mexer no aparelho, né? E constatei que eles estão bons,
dessa unidade aqui, os dois estão muito bons. Feito isso, então você vai ligar o aparelho, de preferência numa lâmpada em série, tá? Toda vez que você for mexer com a etapa de potência, é interessante ter uma lâmpada em série, porque caso ocorra algum curto, alguma coisa, ela vai limitar a corrente, vai impedir que tenha aí um estrago maior nos circuitos. Então essa é uma dica de segurança, tá? Daí você vai colocar o aparelho no modo auxiliar, injetar um sinal, né? Uma senoide de preferência, aqui na entrada auxiliar, e você vai ajustar os canais independentes, né? Se quiser ajustar os dois ao mesmo tempo, também pode. É importante você ter uma carga, né? Um resistor de 8 ohms, tá? Que você possa conectar às saídas dos falantes. Então é importante fazer esse ajuste com essa carga resistiva, não usando uma caixa de som, tá? Então a primeira forma de ajustar o bias é através do sinal senoidal. Então eu já coloquei aqui no gerador uma senoide de 1 kHz, ó. 1 kHz. E na saída estou monitorando com o multímetro, no modo AC, né? Programei aqui o aparelho para dar uma saída de 1 volt RMS em cima da carga de 8 ohms. E aí eu girei esse potenciômetro de bias totalmente para a direita, ou sentido horário, né? Esse equipamento, essa é uma outra dica. Os canais eles são espelhados, tá? Então tudo que tem aqui no canal esquerdo, esse é o canal esquerdo e direito. Tudo que tem aqui do lado mais à esquerda é idêntico aqui no canal direito, essa parte direita. Então o que acontece? Esse potenciômetro aqui no canal esquerdo, ele está com bias no mínimo, quando girado totalmente no sentido horário. E aqui no canal direito é o contrário, tá? É no sentido anti-horário. Então eu coloco, primeira coisa, potenciômetro com bias no mínimo. Essa é a primeira observação. E aí eu vejo como está o sinal, ó. A gente repara que nós já temos a distorção crossover, ó. Ela ocorre no cruzamento da senoide quando passa pelo zero, né? Aqui pelo zero no osciloscópio. Se eu aumentar a frequência, por exemplo, para 10 kHz, essa distorção fica mais evidente ainda, ó. Então, nós vamos ajustar o bias de forma a eliminar esse dente. Esse pequeno dente aqui do sinal. E aí, usando uma chave de preferência plástica, tá? Para que você não corra o risco de colocar em curto os componentes aqui, você vai ajustar vagarosamente o potenciômetro aqui para o lado oposto, até sumir esse dente, ó. No momento em que sumir aquela imperfeição, o bias já está ajustado. Então, novamente, ó, com sinal de 10 kHz, aqui eu expandi mais a senoide, né? Para que a gente possa ver essa porção aqui do cruzamento. Vou até chegar ela mais para aqui no centro da tela, né? Vou dar um pequeno shift aqui para cima, ó. Agora sim, dá para ver bem o cruzamento dela. Então vou fazer o ajuste, ó. Perceba que está sumindo, né? No momento em que ficar completamente linear, né? Essa porçãozinha aqui do cruzamento com o zero, o bias já está ajustado. Então essa é a forma de ajuste utilizando o osciloscópio, utilizando um sinal, né, que você vai injetar no amplificador e fazer o ajuste visual. Agora, no manual de serviço, no esquema, né, tem lá
é uma indicação da corrente de repouso do estágio de saída, a corrente ideal, né, de repouso recomendada pelo fabricante. E ela é em torno de 10 mA. Então, outra forma de você ajustar esse gradiente é através de um multímetro. E aí você vai desconectar esse sinal na saída, colocar o volume no mínimo. Então, eu vou fazer isso, ó. E daí, com o aparelho sem sinal na entrada, sem carga também, desconectei as cargas resistivas, né? Posso deixar ele aqui no modo auxiliar, né? Modo auxiliar. E vou usar o multímetro no modo DC, de preferência na escala de milivolts. Milivolts DC. Então o fabricante ele recomenda 10 mA no estágio de saída. Então aonde que eu vou ler essa corrente, né? A forma mais fácil é você ler a tensão em cima de um desses resistores, ó. Esses dois resistores que correspondem ao canal esquerdo, esses dois do direito, tá? E aí como eu vou fazer? Muito simples, ó. Coloco o milivoltímetro aqui nas pernas de um desses resistores. Ele é um resistor de 0,33 ohms. Então isso significa que 10 mA irá corresponder a 3,3 mV de tensão em cima do resistor. E aí eu vou ajustar o bias para esse valor, tá? De 3,3 mV. Lidos aqui no multímetro, ó. O aparelho já está ligado, inclusive eu já estou lendo uma tensão um pouco maior, 4,9. Então, vou diminuir um pouquinho. Um ajuste bem sensível, tá? 3,3 mV. E esse ajuste é uma outra dica. Ele sofre variações consideráveis, viu? É normal que ele sofra variações, tanto por conta da temperatura, né? Esse é um equipamento típico amplificador classe B, né? Estágio de saída em classe B. E ele utiliza diodos, 2 diodos em série, né? Para polarização do bias, né? Em série com 2 diodos em série com esse potenciômetro, tá? Esses diodos, eles ficam nessa plaquinha, ó. Eles fazem um contato térmico com o dissipador. Então eles são também, além de produzirem a queda de tensão para polarização, né, do estágio de saída, eles também promovem aí um equilíbrio térmico. Mas por ser um projeto mais antigo, né, justamente por usar diodos, né, e não aquele clássico transistor, que geralmente os amplificadores utilizam um transistor, né, uma topologia chamada multiplicador VBE. Então, essa abordagem, utilizando diodos, ela não tem uma estabilidade tão grande quanto ao uso do transistor. Então, é típico, é muito comum que esse circuito sofra aí drifts, né? Essa tensão sofra variações grandes. Então, o legal é você ajustar, monitorar essa tensão, esperar um pouco, deixar o aparelho entrar no equilíbrio térmico, voltar, checar novamente se está dentro aí de uma certa tolerância e fazer isso de maneira repetida. Então tem que ter uma certa paciência até você encontrar aqui um ponto ideal, que você vai chegar aí em algo em torno de 3,3 mV. Vejam que, ó, questão de alguns minutos, ó, a tensão já subiu. Então a corrente de bias nesse equipamento ela sofre bastante variação. Isso é normal acontecer, tá bom? Mas eu acho que é interessante utilizar os dois métodos em conjunto, tá? O método visual ele também é importante, porque muitas vezes você vem aqui e ajusta o bias para 3,3 mV, o equipamento ainda está meio frio, você
acabou de ligar, você vai verificar aqui no osciloscópio, vai aparecer um pequeno dentezinho ali, no cruzamento com zero, indicando distorção crossover. Então é legal você achar um meio termo, né? O importante é sumir, acabar completamente com essa distorção, sem que a corrente suba muito, né? Você não pode também exagerar nessa corrente de repouso, porque o equipamento ele não tem dissipadores muito grandes, ele não foi feito para trabalhar com estágio de saída operando aí com altas correntes de repouso. Então o bacana é fazer uma mesclagem desses dois métodos, chegando aí num ponto ideal de bias. Então tá aí a plaquinha do receptor de MP3, né? Aqui a placa comprada na internet. E o restante, montado nessa placa padrão, né? É o circuito da fonte. Uma observação muito importante sobre a fonte, para ser usada aqui com o receptor de MP3. Nesse receiver, o transformador ele possui dois enrolamentos, né? Ele tem um enrolamento principal, de aproximadamente 35 volts. Esse enrolamento é usado no circuito do amplificador de potência. Aí tem uma fonte, um regulador de 12 volts, que alimenta a placa do sintonizador. E tem outro enrolamento, isolado desse enrolamento de 35, né? Que é com center tap, de 6 mais 6 volts, né? Com center tap. Esse outro enrolamento ele é utilizado para as lâmpadas, né? Do painel, as lâmpadas incandescentes. Todas essas lâmpadas indicadoras também utilizam a tensão desse enrolamento. E tem uma fonte negativa de menos 4,7 volts, que está aqui, ó, que utiliza também esse enrolamento, né? Passa por um retificador e filtragem, capacitor de filtragem, para alimentar também o sintonizador. Então, os dois enrolamentos eles têm o terra, né, em comum. Então, o que acontece? Os dois estão conectados de alguma forma, né, a todo o chassi, a todo o terra do equipamento. Ou seja, embora eles sejam separados aqui no transformador, eles têm uma conexão em comum com o terra, com o chassi do receiver. Se você utilizar essa plaquinha de MP3, colocar um regulador, né, convencional, extraindo a tensão aqui, por exemplo, de qualquer um desses enrolamentos, passando por um regulador de 5 volts, e depois conectar a saída de áudio aqui da placa de MP3 no pré-amplificador, vai acontecer ruído. Por quê? Porque você vai ter um loop de terra. Você tem um terra da alimentação, chegando aqui nesses pinos, né, de alimentação da placa, que é o mesmo terra que vai para o áudio. Isso não funciona no caso dessa plaquinha, né? Por quê? Ela vai injetar ruído, uma série de ruídos no sinal de áudio. Então, a única forma de resolver isso seria ter um transformador que tivesse um enrolamento adicional, separado dos demais, que não é o caso nosso aqui, tá? Como eu já expliquei. Ou você poderia colocar um outro pequeno transformador em algum espaço aqui, em algum lugar, fazer uma fonte totalmente separada,
mas também não é o ideal, né? Você estaria alterando demais, penso eu, né? O projeto aqui. Ou utilizar, que é o que eu implementei nessa placa, né? Utilizar esse enrolamento de 6 mais 6 volts, fazendo uma fonte de alimentação, um retificador tradicional, né? Em ponte, passando por um regulador e usando esse módulo, esse conversor DC-DC, ó, que ele é um isolador de fontes. Então o que ele faz? Ele é uma pequena fonte chaveada, conversor DC-DC, com entrada de 5 volts e saída também de 5 volts. Então você entra com uma tensão regulada, né? Passa aqui por esse regulador, ó, e a saída dele, você tem também 5 volts, porém com o terra totalmente separado. Então daqui para cá, daqui para cima, toda essa placa, tem o terra separado desse terra aqui embaixo. Portanto, há uma isolação completa entre o que vem do transformador e todo o circuito aqui da placa e de áudio. Aí, somente assim, você consegue conectar esse ground aqui, ground de áudio, direto em uma das entradas, né? Seja auxiliar, seja a entrada de monitor, aqui na parte de trás do equipamento. E isso poderá ser feito sem ocasionar ruídos, sem os ruídos do loop, né? Então essa é a única forma de fazer, de implementar esse receptor de Bluetooth neste receiver aqui de modo satisfatório, tá? Bom, vou falar aqui rapidamente sobre a placa, que contém a fonte para alimentação do módulo de Bluetooth. Então é muito importante que essa fonte seja montada exatamente da maneira como eu mostro aqui, para que o sistema funcione de forma adequada, né? Tanto do ponto de vista da durabilidade, quanto da ausência de interferências, né? Seja essas interferências aí no sistema de FM, do rádio, né? E também o loop de terra, que é aquele zumbido, né? Que acaba acontecendo muitas vezes quando a gente monta esses módulos de Bluetooth, querendo reaproveitar uma fonte de alimentação já existente dentro do equipamento, né? Então o que muitas pessoas fazem é tentar reaproveitar a fonte de alimentação já existente, né? Aqui do equipamento, ó, veja só o esquema, né? Esse esquema está um pouquinho ruim, mas acho que dá para ter uma ideia, ó. Então aqui nós temos a fonte do STR-1050. Aqui é o retificador principal, o capacitor principal, aquele grande capacitor, né, de filtragem para etapa de potência. Então é extraído aqui dessa alimentação, que nós vimos ali em torno de 50 e poucos volts, né? Isso aqui passa para um regulador, bem simples, ó, com um transistor e um diodo Zener, e um resistor em série aqui para limitar a dissipação de potência, né, desse transistor de passagem. E essa fontezinha aqui gera em torno aí de 12, 13 volts aqui na saída para alimentação do circuito de FM. Então muita gente tenta instalar módulos de Bluetooth conectando o terra do módulo no terra do sistema aqui já existente no equipamento, né? Então essa fonte, né, todas as fontes na verdade desse equipamento, tanto essa fonte principal quanto a fonte de 12 volts e a fonte negativa, elas compartilham o mesmo sistema de terra, o mesmo terra ali que está conectado no chassi. E para instalar um módulo de Bluetooth sem que ocorra os loops de terra, né, então para fazer isso da forma mais adequada possível, já que é um circuito digital que você está colocando ali dentro do equipamento, né, então ele já naturalmente ele gera um pouquinho de interferência, né, por ter ali um pequeno chipzinho, né, de processamento. Dá pra gente ver aqui, ó, tem esse CI, né, que é um processador, enfim, tem todo tem um cristalzinho aqui, né, de 24 MHz, então tem uma eletrônica digital, evidentemente, né, a anteninha dele aqui, ó, do Bluetooth. Então toda uma eletrônica digital para, enfim, fazer a captura da frequência, né, que está sendo transmitida lá pelo emissor, a decodificação disso daí e transformar em áudio analógico aqui nas saídas, né.
canal esquerdo, ground e direito. Esquerdo, né, ground e direito. Então, para alimentar isso daqui, né, por ser um circuito digital e tudo mais, né, qual que é o problema? Esse terra aqui, esse ground do áudio, né, ele compartilha o mesmo ground, mesmo terra aqui da alimentação. Então, se a gente reaproveitar essa fonte, né, e é isso que esse é o ponto que eu queria chegar, né, muitos reaproveitam essa fontezinha daqui, colocam um simples regulador aqui na saída dos 12 volts, um regulador 7805, para rebaixar para os 5 volts, né, uma vez que esses módulos eles trabalham, né, com 5 volts, a alimentação dele. Então põe lá o reguladorzinho, liga no módulo, faz até uma plaquinha e tudo mais, e aí conecta a saída aqui né, esses pinos daqui. Então o canal direito, o ground e o esquerdo conecta em alguma dessas entradas aqui, né, ou auxiliar, ou aqui monitor, que no caso é a entrada que eu utilizei, né. E aí, na hora que a pessoa vai fazer o teste, tem uma grande surpresa desagradável, né? Muitos e muitos ruídos no áudio. Então, esses ruídos são causados por ground loops, ou seja, loops de terra. Porque o terra que alimenta essa placa daqui é o mesmo terra, né, aqui compartilhado, o mesmo terra, evidentemente, do áudio. Então, a alimentação é recebida por aqui, no polo positivo, e o terra aqui vai para o terra ali do sistema, do chassi, certo? E aí nessa parte daqui, você extrai, né? Então você conecta ali um cabo, e é obrigatório, eu diria até, né? Pelos testes que eu fiz, você tem que usar um cabo blindado, né? Você pode usar um cabo estéreo, então com 2 vias e a malha de terra. Então você pega ali, por exemplo, a via na cor branca, aqui no esquerdo, na cor vermelha aqui no direito, e a malha externa do cabinho blindado aqui no ground. E aí você vai conectar a outra ponta aqui nessas entradas, né? Então, essas entradas, elas possuem ground, o caminho do terra dessas entradas aqui, dessa anel externo, né, que é o terra, eles percorrem um longo caminho até chegar ao chassi e encontrar o ground de alimentação. E aí nós temos o loop, né, formado desse ground que vai para o cabinho, conectado até a plaquinha do Bluetooth, volta aqui pelo terra da alimentação, né, uma vez que eles estão conectados, vai para o terra aqui da fonte, percorre todas as placas aqui do gradiente e volta finalmente, né, aqui para o ground das entradas. Então esse loop é o que causa muitas dores de cabeça e os ruídos, né, na verdade. E em consequência as dores de cabeça. Então para resolver isso daí, tem que utilizar este circuito. Esse circuito que eu montei aqui, né, ele tem uma série de adicionais, até por um certo preciosismo, uma vez que esse serviço, né, ele foi feito para uma cliente e a intenção é que isso daqui não desse problema em hipótese alguma, né? Ou seja, eu fiz da maneira buscando a maior confiabilidade e durabilidade possível. Então, assim, ele é super dimensionado, né, todas as peças aqui, e tem uma série de dispositivos aqui, né, e de meios para evitar qualquer tipo de interferência, coisas que possam aí ao longo do tempo, né, até com o envelhecimento dos capacitores, né, então eu exagerei aqui na filtragem, né, na regulagem também, tem 2 etapas de regulagem aqui, justamente para fazer com que o negócio funcionasse, né, por muitos e muitos anos e isento de ruídos. Então, eu não vou nem mostrar o esquema, porque é um negócio tão simples, né, que dá para a gente entender aqui pelo traçado da placa, né. Então isso daqui dá para a gente perceber que é exatamente essa plaquinha, né? Eu usei uma placa padrão, né? Eu não vejo porquê em fabricar isso daqui numa placa de fibra, enfim, você fazer, né, a placa. Então pode usar uma plaquinha padrão, né? Tem que ter cuidado aí, capricho na solda, né? Eu estou usando até um software bem Express PCB aqui, é o software que eu uso para fazer projetos assim, projetos bem bobinhos, né? Como este daqui.
Então, assim, a alimentação, né, da onde eu tirei essa alimentação, porque esse é o principal ponto, né, do porquê eu usei todo esse sistema. A grande questão é o seguinte, esse módulo de Bluetooth, qualquer módulo, enfim, não só desse modelo, se você colocar, né, uma vez que você instale ele ali dentro de um receiver, né, que possui aí a parte de sintonia de FM, ó, o maior problema é o FM, né? O que acontece? É aquilo que eu mencionei, é um circuito digital, né, que trabalha aí na casa dos megahertz, e ele gera muitas frequências harmônicas, né? Então ele tem aqui um cristalzinho de 24 megahertz, ele gera vários harmônicos em cima desses 24 megahertz, né? Então 48, o terceiro harmônico, o quarto, e assim sucessivamente. E esses harmônicos interferem diretamente na faixa do FM. E como ele está próximo aqui, né, e eu fiz o teste com as duas placas diferentes, né, tanto essa vermelha quanto a preta. E eu vou explicar em seguida no vídeo, né, por que eu troquei de placa. Mas enfim, fazendo testes, né, colocando, posicionando em tudo quanto é lugar aqui dentro do receiver, simplesmente o FM ele não funciona, né, o FM desse aparelho em especial, ele simplesmente não funciona uma vez que esta placa permaneça ligada. Então, o simples fato de estar ligada, ela não precisa nem estar conectada no Bluetooth, mas estando ligada, ele mata aqui a recepção das estações um pouquinho mais fracas, né, de FM. As estações mais fortes ele recebe, mas com um pouco de chiado, né? E as estações mais fracas, sem chance. Então eu tive a ideia, né, foi a única forma que eu consegui pensar aí numa solução, né, sem alterar muito o equipamento e o painel, né, enfim, de fazer o quê? Em primeiro lugar, né, eu já sabia que ia ter que inutilizar uma das entradas aqui do equipamento. E eu escolhi a entrada, deixa eu pegar um outro esquema que está melhor aqui, ó. Essa entrada daqui, ó, do monitor, que eu até mostrei, né? A entrada de fita, porque a cliente havia dito para mim que ela não iria utilizar isso daqui, não iria conectar gravador e nenhum outro equipamento aqui, né? Esse aparelho seria o MP3, o rádio que ela ia usar, né? MP3, rádio, toca-discos e a entrada auxiliar, só. Então, inutilizei essa entrada, na verdade, né, inutilizei entre aspas, né? Inutilizei ela aqui, no painel traseiro, né? Eu aproveitei ela para receber o sinal de áudio do módulo de Bluetooth. E essa entrada aqui no STR1050, ela funciona uma vez que a chave de monitor esteja ligada. Então ela só funciona, né, com aquela chavinha ali abaixada, né, a posição ali para baixo, e na posição auxiliar. E esse aparelho, e aí que está a jogada, né, que eu tive a ideia. Esse aparelho ele tem as lâmpadas, né, no painel que mostram em qual função o aparelho está chaveado, né? Então, se é fono, se é FM, se é AM, e assim sucessivamente, né? E se é auxiliar, né? E essas lâmpadas, elas estão neste circuito daqui, ó, na parte da fonte, né? Então tem todo um conjunto de lâmpadas. Aqui são as lâmpadas do painel, o backlight, né, do dial, do sintonizador. Então isso daqui fica aceso o tempo todo. E aqui nós temos as lâmpadas das funções. Então entrada auxiliar, fono, tape e os rádios, né? E aí que eu tive a seguinte ideia, né? Bom, essas lâmpadas, elas estão ligadas, ó, entre o terra, né, aqui do terra geral, né, do sistema. Esse transformador que o STR utiliza, ele possui dois enrolamentos. Então o principal, que forma aí a fonte de 50 volts, né, sem center tap, então tem um retificador de onda completa, e a parte negativa é ligada no terra, né. E tem um outro enrolamento que serve para as lâmpadas, de 6 mais 6 volts, né, com center tap. Então ele utiliza aqui lâmpadas de 6 volts. Aqui um dos polos da lâmpada está ligado no terra, que vai aqui para o center tap deste enrolamento de 6 mais 6 volts. E a outra parte das lâmpadas vai para uma chave seletora. Esta chave seletora é a mesma chave, né, é um dos polos aqui desta chave que seleciona as funções, né? Então,
é aquela chavinha ali, seletora de funções, para a gente escolher auxiliar, tape, fono, né? AM, FM. Então, quando a gente gira, ela não só faz a troca aqui das funções, então chaveia o caminho do áudio aqui, mas também troca as lâmpadas para justamente iluminar, né? E mostrar ali no painel qual função está ativa. E aí é que está a sacada. Tive a ideia de fazer com que o módulo MP3, né? Ou melhor, o módulo Bluetooth, perdão, fosse ativo somente com a chavinha na função auxiliar, que é justamente a função, né, que a gente não usa o FM, evidentemente, né? E é nessa função que também é possível utilizar a entrada monitor nesse aparelho, né, no STR 1050. Então essa foi a forma que eu encontrei para fazer com que esse módulo não interferisse no FM, ou seja, ele fica desligado quando você coloca no FM, no AM, no fono, ele fica totalmente desligado. Na hora que você chaveia para o auxiliar, ele liga toda essa plaquinha aqui. Ele literalmente alimenta aqui, né, a fonte principal, né, toda a placa aqui, né, toda essa fontezinha. Ligando aqui, até acende o LEDzinho da placa. E aí você pode ou usar a entrada auxiliar, bastando deixando ali a chave de monitor, né, para cima. Ou se você quiser usar o módulo de Bluetooth, aí você coloca a chave de monitor para baixo. Então esse é o único inconveniente. Você tem ali duas chaves para movimentar no aparelho, né? Tem uma chave aqui de auxiliar e de monitor para fazer o sistema funcionar. Mas foi a única forma que eu encontrei de instalar esse módulo de forma que ele não interferisse na seção do sintonizador e também de forma que não precisasse alterar tanto o painel do aparelho. Então deu muito certo essa ideia, né? E aqui nós temos a fonte, a fontezinha, né? Então vou explicar aqui a plaquinha com a fonte e tudo mais, né? Então aqui nós temos, ó, a entrada, que são esses dois fios, né? Aqui verde e amarelo. Esses fios eu conectei diretamente em cima da lâmpada referente à função auxiliar. Então uma dessas lâmpadas aqui, de forma que quando a gente coloca a chave na função auxiliar, né, a lâmpada acende e, ao mesmo tempo, energiza toda essa fonte e, por final, né, por fim, a placa do Bluetooth. E aí nós temos aqui, então, o retificador de onda completa, com 4 diodos, ó, um N4004, 4007, pode ser qualquer diodo aí, retificador, né, pode ser até um N4001, a tensão aqui é bem baixinha, em torno de 6 volts, alternados, né, 6 volts RMS. E aqui vai retificar, vai dar 6 aproximadamente, né? 6 raiz de 2, com desconto aqui da queda dos diodos, né? Fazendo as contas aqui, né? Então, raiz de 2, só para a gente ter uma ideia, né? Vezes 6 volts RMS. Então vai dar aí, ó, 8,48, desconta aí em torno de 1,4 volts, né? Que é pela queda ali da retificação de onda completa. Então dá aí em torno de 7 volts DC. Dá um pouquinho mais, viu? Em torno de 7,5 volts DC. Eu lembro que eu medi algo desse tipo aí, aqui em cima do capacitor. Aí eu coloquei esse grande capacitor de filtragem, de 470 micro. Pode ser até de 16 volts, não precisa nem ser de 25, né? Isso daqui foi o que eu usei nessa montagem. E aí, então, essa tensão ela não é regulada, né? Aí precisa de uma etapa de regulagem. E eu utilizei um 7805 para rebaixar essa tensão de em torno aí de 8, né, 7,5 volts para 5 volts. Porque esse módulo é que é o coração aqui desta fonte. E é o segredo para que não ocorra o loop de terra. Eu já vou explicar sobre ele. E esse módulo ele funciona com 5 volts. Né? Você não pode colocar mais tensão aqui na entrada, senão ele queima. Existem outros modelos para tensões maiores, porém, ele trabalha de tal forma que a tensão que entra é a mesma que sai. Então, ele é um módulo, né, para alimentar aqui o sistema de Bluetooth,
que trabalha com 5 volts, então ele precisa ter uma saída em 5 volts e, consequentemente, a entrada será de 5 volts, né? E aí é muito importante colocar os devidos aqui capacitores para desacoplamento. Então, não só na entrada, né, entre o pino terra do regulador e a entrada, mas também na saída. E um capacitor adicional eletrolítico de 10 microfarads. Esses dois capacitores, ó, eles são cerâmicos, obrigatoriamente, que é justamente para filtrarem, né, altas frequências. Então, os capacitores cerâmicos têm uma ESR bem mais baixa, né, em frequências altas do que os eletrolíticos. E também, né, com auxílio do eletrolítico, que tem uma capacitância bem maior, né, justamente para prevenir a entrada de ripple aqui para o conversor DC-DC. Então, essa é a primeira etapa da fonte. E aí, esse módulo, então, ele é um conversor DC-DC. É aquilo que eu falei, né? Entra 5 volts e sai 5 volts, né? É o B0505 1 watt. Ele é um conversor para até 1 watt de saída. Então, pino 1 e 2. O pino 1 é o negativo da entrada, pino 2 positivo, pino 3 negativo da saída, pino 4 positivo da saída. Ele tem este esquema, né? Então é como se fosse uma espécie de um transformador, né? Um isolador, né? Então não tem conexão galvânica. Se você pegar um multímetro, colocar ali na continuidade, colocar uma ponta de prova aqui e outra aqui, ele vai dar aberto. Então ele isola galvanicamente, né, o primário do secundário. Na verdade, isso daqui é uma fonte chaveada, certo? Isso aqui é uma fontezinha bem pequenininha, chaveada, né? Dá pra gente ver o tamanho dele aqui, ó. Ele é ridiculamente pequeno, ó. Tem um pouquinho mais de 1 centímetro de largura. E aqui dentro, né, então tem um pequeno transformadorzinho de ferrite, uns transistores, para fazer uma fontezinha chaveada. E esse transformadorzinho isola a parte do primário do secundário. Então, para isso daqui funcionar legal, é obrigatório colocar, né, pelo menos capacitor de 10 micro na entrada e um outro de 10 micro na saída. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Coloquei um capacitor de 10 micro na entrada, né? E como isso daqui é uma fonte chaveada, ele também trabalha com frequências altas. A frequência de chaveamento dele é na casa aí de dezenas de kHz. Acho que tem aqui, ó, 77 kHz. Então também gera bastante interferência eletromagnética. E gera um ripple, né, de alta frequência. Essa interferência eletromagnética não é muito problema, porque nós estamos utilizando um módulo de Bluetooth que ele é um tanto robusto a essa faixa de frequências, né? O áudio dele não é afetado, mas o ripple é que é o problema. Então é preciso filtrar bem esse ripple. Para filtrar legal, né, eu recomendo fazer isso daqui, esse mesmo processo que eu fiz aqui, né? Eu utilizei já logo aqui na saída, né, praticamente nos terminais de saída aqui do módulo conversor, um capacitor cerâmico, que já é para matar aqui as altas frequências, o ripple de alta frequência, né? Aí eu coloquei um resistorzinho, veja que tem um resistor aqui, né, de 220 ohms. Por que isso daqui? Pelo seguinte, esse módulo de Bluetooth ele tem um consumo tão baixo, né, a corrente dele, quando ele está trabalhando, é uma coisa assim, ridiculamente baixa. Muito mais baixo do que a corrente de trabalho desse módulo conversor, né? Que é na casa aí, ó, valor máximo, né, em torno de 250 miliamperes, que é o valor máximo da corrente, né? Aqui de funcionamento desse módulozinho. E assim, toda fonte chaveada, né? Isso aqui é uma fontezinha chaveada, um conversor DC-DC chaveado. Ele trabalha de forma mais estável quando ele tem carga na saída. Então o ideal é que ele tenha uma carga considerável na saída, né? Não precisa carregar ele totalmente, né? Ele não precisa trabalhar no máximo, né? Não faz sentido, mas que tenha uma carga substancial, né? Justamente para que ele não fique em vazio, né? Senão, assim, a corrente que ele drena o Bluetooth aqui é tão baixa que é quase como se o módulo estivesse operando em vazio, ou seja, sem nada conectado na saída. Então, para resolver esse problema, eu coloquei um resistor de 220 ohms aqui,
para drenar uma correntezinha, né, somente para que o módulozinho conversor fique feliz, né, e trabalhe de forma estável. Inclusive aqui no datasheet dessa peça, né, eu tive aqui o trabalho de traduzir para o inglês, né, para ajudar um pouquinho. Então ele faz menção a essa questão aí, né, da necessidade de ter um mínimo de carga, né, ou seja, um mínimo ali de consumo na saída do módulo para que ele possa operar de forma estável, né. Então ele diz aqui que o ideal é pelo menos 10%, né, da corrente nominal de trabalho, né, ou seja, da corrente máxima, né, de saída, que a gente consegue ver aqui, ó. Aqui máxima corrente de saída, na casa aí dos 200 miliamperes, né. Vamos ver aqui no original, em torno aí de 200 miliamperes. Então, pelo menos aí tendo em torno de 20 miliamperes de corrente, né, para ficar dentro dessa margem de 10%, né, conforme mencionado aqui pelo fabricante. Então, por isso que eu escolhi também o valor de 220 ohms, né, que se nós fizermos as contas, né, isso nos dá uma corrente, né, ali são 5 volts aproximadamente, né, dividido por 220, então em torno aí de 22, 23 miliamperes de corrente drenada somente pelo resistor, né? E tem o módulo de Bluetooth, que eu já mencionei, o consumo dele é extremamente baixo. Se eu não me engano, eu cheguei a medir, né? E ficou aí na casa de 1 a 3 miliamperes, né? Então, é praticamente nada assim, né? E o que, por incrível que pareça, o que mais consumia corrente era quando o LED estava aceso, né? Ou pulsando, né? Ou seja, piscando ali. Então tinha aqueles pulsos, né, de corrente sendo consumida por conta do LED, né? Porque o microprocessador em si, o consumo é quase que irrisório, né? E outros fabricantes aqui também, esse daqui, ó, é Morn Sun, né? Que também fabrica os mesmos módulos, né? Também cita esta necessidade aqui, né? No seu datasheet, ó, de forma a garantir, né, que o conversor possa trabalhar de maneira confiável, né, com alta eficiência. A carga mínima não deverá ser menos do que 10% da carga nominal. Para que isso seja cumprido, né, é necessário colocar um resistor em paralelo com a saída, né, de forma a ter aí cumprir, né, caso você utilize a saída aqui do conversor com uma carga que é bem menos do que 10%, então você coloca esse resistor em paralelo para atingir pelo menos aí 10% da corrente nominal de saída, né, da corrente de trabalho. Então, por isso, coloquei aquele resistorzinho para garantir a estabilidade do funcionamento, né, e, enfim, para que não tivesse dor de cabeça, né. Então, eu vejo também que muitas pessoas utilizam esses módulos, conversores DC-DC, não respeitando essas informações, né, detalhadas nos datasheets, e com o passar do tempo, até às vezes pelo próprio envelhecimento dos componentes, os capacitores, né, de desacoplamento, na entrada e na saída principalmente, né, o circuito começa a falhar, começa a dar problema, muito antes do esperado, né, mas é porque não se respeitou essas condições, né, então é tudo aquilo que eu mencionei, tem que utilizar capacitor cerâmico, capacitor eletrolítico também, então para fazer o desacoplamento das altas frequências, das médias frequências, né, que é o que fazem os eletrolíticos, e respeitar essa carga, né, pelo menos aí de 10% da corrente de saída máxima do módulo conversor. E aí tem esse diodo, que na verdade, isso daqui foi algo que eu coloquei depois, pelo seguinte, né, eu montei a placa bonitinha, sem o diodo, né, então a ligação, né, ficou basicamente assim, né, direto, né, aqui, né, ficou assim. Aí, antes de instalar o módulo de Bluetooth, eu testei aqui a tensão de alimentação para ver se tinha 5 volts, né, até para que, né, caso tivesse algum defeito aqui no conversor DC-DC, para que não ocorresse a queima aqui da placa de Bluetooth, que é um pouquinho mais cara, né. E para minha surpresa, a tensão estava um pouquinho alta, estava dando aqui 5,7 volts na saída dele, um pouquinho até acima
da tolerância aqui, ó, dos valores, né? E estava saindo 5.7. E aí aquela história, né? Esse módulozinho, né? Ele trabalha tranquilamente com 5.7 volts, mas a grande questão é, será que esses 0,7 volts a mais, a longo prazo, né, pode causar algum defeito? Pode reduzir a vida útil? Então, de novo, como isso daqui foi montado para uma cliente, né, e a ideia é que fosse feito algo para não dar problema, ou seja, para eu ficar tranquilo, né, sabendo que, poxa, isso daqui está trabalhando super tranquilo, confortável, com a tensão certa aqui. Eu pensei, bom, eu não vou correr o risco. Vou colocar um diodo, um simples diodozinho aqui, um N4007, que tem uma queda aí de 0,6 volts, 0,5, 0,6, né? E aí, nós temos aqui, depois que eu adicionei o diodo, né, medir exatamente 5.1, 5.15 volts. Aí o módulo trabalha numa boa, super confortável. E é muito importante também colocar este capacitor, né, para filtragem aqui do Ripple, da saída, né? Então já tem o cerâmico colocado direto aqui nos terminais, quase que diretamente, né? Bem próximo aqui do módulo conversor e aqui próximo da placa, um capacitor adicional de 100 microfarads. O fabricante recomenda 10 microfarads, né? Mas eu coloquei um de 100. Inicialmente eu havia colocado um de 10 microfarads, né? Até a gente consegue ver que a minha placa, ó, ficou com 2 capacitores. Eu coloquei um de 10, aí eu fiz uma medição com osciloscópio, coloquei um osciloscópio aqui, né? E a outra ponta aqui no terra. E eu vi que o Ripple, aqui deste 5 volts saído aqui do módulo, né? Tinha uns pequenos picos aqui de Ripple, né? Ou seja, na hora que o módulo drenava ali uma corrente um pouquinho superior, né? Então durante, sei lá, alguma recepção ou durante ali o processo de conexão, né? Que acho que é o momento que ele talvez drena um pouco mais de corrente, este chip, né? Então nesse momento eu observei no osciloscópio picos de Ripple, né? Eu pensei, bom, eu não quero correr o risco disso daqui ficar desarmando, ou seja, ficar dando pau, né? Se perdendo, enfim, por conta de uma alimentação com Ripple. Que isso é bem comum de acontecer em circuitos digitais, né? E essa placa ela não tem um capacitor muito grande aqui para filtragem de Ripple, né? Tem um capacitorzinho cerâmico só, bem pequenininho. E aí eu tive a ideia de aumentar esse capacitor, eu mantive o de 10 microfarads e coloquei em paralelo um de 100 microfarads, né? Mas vocês podem colocar somente aqui o de 100, conforme aqui o desenho, né? Que já será o suficiente. Então dessa forma, essa fontezinha está um pouquinho mais complexa do que as fontes que a gente vê por aí, mas foi a melhor forma que eu encontrei, né? Eu testei isso daqui exaustivamente, por vários dias seguidos, em várias situações, inclusive situações com subtensão na rede elétrica e com um pouquinho de sobretensão, justamente para simular, né? De repente, se tem uma queda de tensão significativa da rede, vai receber menos que 6 volts aqui. Será que o circuito continua funcionando? E continuou funcionando de boa, sem problema, a plaquinha funcionando aqui, sem Ripple. Enfim, deu tudo muito certo, né? E aqui é a parte da saída da placa, né? Então na saída também tem um macetezinho. Então essa plaquinha de Bluetooth, a maioria delas, né, na verdade, se não todas, né, elas são alimentadas apenas por uma tensão single supply, né, ou seja, uma fonte com apenas alimentação positiva, não tem a parte negativa. E este chip, né, o circuito de saída de áudio dele é justamente para alimentar um fone de ouvido. Tanto é que tem aqui um jackzinho P2, né, para você ligar um fone. E aí tem esses grandes capacitores justamente para bloquear a tensão DC, né, porque como é alimentado por uma fonte simples, a saída aqui dos amplificadores, né, eles têm DC, eles têm corrente contínua na saída, né. O sinal ele fica excursionando entre meio VCC, né, para cima e meio VCC para baixo. Então você tem aí sinal DC aqui direto do pino do chip. Então tem que colocar um capacitor, que é um capacitor de 100 micro, 16 volts, antes de mandar
o fone de ouvido, né? Senão o fone de ouvido vai receber uma tensão DC. O problema é o seguinte, esse capacitor ele fica em aberto aqui. Então se você não coloca uma carga, se você não liga um fone, nada aqui, ele fica em aberto, essa ponta daqui, né? E aí assim, você tem aqui no pino uma tensão, né, de meio VCC, então no caso aqui o VCC é 5 volts, você tem aqui 2.5 volts DC. E a outra ponta do capacitor em aberto. E aí estas saídas daqui, né, elas estão ligadas diretamente aqui no jack também de saída do fone. Então isso aqui não é uma saída de linha, é uma saída com o mesmo nível de fone aqui de ouvido, né, mas serve também como um sinal de linha. O problema é que, como esse capacitor fica em aberto aqui, se eu ligar isso daqui direto aqui na entrada monitor, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui na entrada monitor, né? A entrada monitor, ela compartilha, né? Ela manda o sinal aqui por essa chave de monitor, vejam só. Que é aquela chave de alavanca, que a gente coloca para baixo e ativa a chave monitor. Então ela manda o sinal para a entrada auxiliar. Ele vem por aqui, ó. Entra por aqui, né? Passa pela chave. Tem só esse resistor de 4 cassete. E entra aqui. E passa por um potenciômetro de volume, né? E já entra no primeiro estágio aqui do pré-amplificador. Primeiro estágio de amplificação desse transistor, né? Então qual que é o problema? Aquele capacitor em aberto, no momento que a gente chaveia ele, ou seja, que eu coloco o botão de função no auxiliar, e na hora que eu jogo a chave de monitor para baixo, ele vai se carregar com aqueles 2.5 volts DC. Por quê? A corrente, né, vai percorrer aqui, né, a corrente de carga do capacitor, né, vai passar pela chave, passar por esse resistor, passar por aqui, passar pelo potenciômetro e voltar pelo terra. Isso daí dá um grande estalo no áudio, né? Então toda vez que coloca aqui a chave no monitor, provavelmente vai acontecer esse estalinho, né? Esse ruído, esse puff, né? No áudio. Então para resolver esse problema, é só colocar 2 resistores aqui de carga, deixar eles permanentemente ligados, tá vendo? Aqui na saída da placa do módulo, né, MP3. Então, dessa forma, isso daqui garante que os capacitores fiquem sempre, enfim, na hora que você liga a placa, né, eles já rapidamente se carregam. E a corrente vai passar, né, vai ter um caminho para a corrente poder retornar aqui pelo resistor e pelo terra, evitando aí, no momento em que é acionada a chave de monitor, evitando que essa corrente passe para o circuito de áudio do receiver e ocasione aquele puff, né, nas caixas de som. Então, essa é a explicação do módulo de Bluetooth. Eu recomendo que vocês montem esse sistema aqui, esse esquema, né? Embora seja um pouco complexo, talvez exagerado, né? Para muitos, né? Mas isso daqui foi exaustivamente testado. E tanto que estou gravando aqui essa explicação em 2025. Mas este vídeo que vocês, todo o restante do vídeo, né? A manutenção, a montagem disso aqui foi feita em 2022. E a pessoa né, a cliente, utiliza esse sistema todos os dias, né, desde então, e está perfeitamente funcional. Enfim, 3 anos é pouca coisa, né, para a gente mensurar aí a questão da confiabilidade, mas enfim, nunca tive reclamação por parte dela, né. Eu testei muito em casa, na oficina, né, ficou muito legal o som disso daqui, sem chiado nenhum, perfeita recepção, assim, espetacular. Então recomendo montar isso daqui, é um pouquinho mais caprichoso, mas dá resultado, né? Pode ter certeza. E lembrando que o mais importante é essa peça, é o módulozinho, o conversor DC-DC. Eu recomendo que seja este daqui, ó, B0505S, 1 watt, né? 1 W.
cuidado para não inverter, né? Este pininho aqui, ó, quadrado, esta ilha, né, quadrada, é exatamente o pino que tem esse ponto, ó. É o negativo do primário, da entrada. Então aqui é o negativo da entrada, positivo da entrada, negativo da saída, positivo da saída. Se você inverter, você queima o módulozinho, o conversor. Bom, realizando testes aí adicionais, né, com essa plaquinha, eu descobri uma coisinha bem chata aí, provavelmente algum defeito ou algum problema de configuração e compatibilidade, né? Essa versão aqui, essa plaquinha preta, né, é a versão 5.0, ou seja, ela já tem o Bluetooth aí 5.0, acho que se não me engano é a última versão, tá? Do protocolo Bluetooth. Só que ela está com um problema que ela tem uma saída muito baixa, né? Então mesmo aumentando o volume, no máximo do dispositivo, né? E mesmo no Android, que tem aquele problema do volume automático, né? Você tem que entrar no modo desenvolvedor, desativar. Eu fiz tudo isso, também não funcionou. Então a saída dela, estou aqui ó, com esse iPad conectado, com a placa, ele está no volume máximo, e está com o aplicativo de gerador de sinais, né? Gerando aí uma senoide de 1K. E o máximo de saída que essa placa está dando, tanto no canal esquerdo quanto no direito, ó, 45.2 milivolts RMS. E aqui para o STR, né, ele tem uma sensibilidade de entrada em torno de 250 milivolts RMS. Então o que acontece? Ela até funciona, o som tá legal, mas você tem que aumentar muito o volume. É uma diferença muito grande. Então o que eu fiz? Após tentar inúmeras coisas, inúmeras soluções, entrar em fóruns, né, pesquisar, não achei nada, não achei documentação decente, né, para essa placa, nem mesmo aqui do chipset dela. Aí eu decidi comprar uma outra placa da versão um pouco mais antiga, a 4.1, que é uma placa vermelha. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Então a placa antiga, né, a versão mais antiga é essa, ó. E ela aparece com um nome diferente, tá? Na hora que você for conectar, o nome dela é XYBT Mini. Aquela outra, né, é VHM 314. Então essa placa, supostamente, né, pelo que eu pesquisei, ela é um pouco mais antiga, apesar de ter o mesmo chipset. O código aqui, comparado com a outra placa, é bem semelhante, ó. Mas essa placa funcionou muito bem, logo de primeira, e ela não apresenta aquele defeito do volume baixo. Eu vou mostrar aqui, já está conectado, né, com o iPad, um símbolo de conexão. Aqui eu estou no aplicativo do gerador de sinais, vou dar um play, ó. Volume no máximo, ó, aqui do dispositivo. E o sinal até estourou, vou ter que mudar de escala. Olha ali, 714, né? 714 milivolts RMS. Lembrando que na outra medimos 45, né, milivolts RMS. Tem quase 1 volt RMS aqui. Então já é muito mais do que a gente precisa aqui pro STR 1050, né? Então eu não sei, pessoal. É difícil eu dizer se essa placa está com defeito, se algum problema de configuração ou compatibilidade. Eu testei com 3 dispositivos diferentes, né? Um da Apple, que é esse iPad, um Android, um celular Motorola Android. Testei também um notebook, um sistema Windows, né? E em todos ela exibiu esse comportamento, uma saída muito baixa. Enquanto essa outra daqui funcionou bem nos 3 dispositivos, né? Já estou montando o receiver, né? Painel, dei uma lavada nele. E a placa do Bluetooth está instalada aqui. Um detalhe muito importante sobre o Bluetooth, né? Quem entende um pouco de RF deve olhar aí essa instalação e achar
uma loucura, né? Colocar uma placa de Bluetooth do lado aí do condensador variável, né, de sintonia, e também do lado aqui da placa do sintonizador, né? O fato é que eu fiz inúmeros testes com essa placa em diferentes locais aqui do receiver, né? Aqui da área interna. E ela, infelizmente, gera interferência, né? Principalmente no FM. Ela reduz a sensibilidade das estações de FM, né? Da recepção, né? De FM. Então, qual que é a estratégia para resolver essa questão? É não deixá-la ligada o tempo todo, né? Então, para isso, eu utilizei aqui essa chave comutadora, que ela é uma chave com vários polos, né, de comutação independentes. E ela tem uma seção só para comutação das luzes aqui, ó, de indicação do AM, FM, auxiliar, fono. E o que eu fiz foi linkar a alimentação na placa de Bluetooth com essa luz aqui do auxiliar. Então, na hora que eu chaveio aqui, ó, a placa se liga, tá? Coloquei no fono, a placa está desligada. Vou chavear para auxiliar. A placa está ligada. Então, no auxiliar, evidentemente, nós não estaremos com FM ativo. Então, não há o porquê, né? Não tem problema, na verdade, de deixar a placa funcionando. Afinal, a gente quer utilizá-la, né? E para não matar a saída auxiliar do aparelho, porque a cliente ainda quer utilizar, ligar um celular, né? Alguma coisa externa. Em vez de eu chavear a saída do Bluetooth pro auxiliar, o que mataria essa entrada, né? Eu chaveei aqui pro monitor, que você ativa aqui, ó. Como ela não tem aparelho de fita, então ela disse que poderia inutilizar, né, entre aspas, essa entrada e deixá-la exclusiva pro Bluetooth. Então, para ativar aqui o Bluetooth, é só você colocar no auxiliar e monitor aqui, ó, no ligado. Bom, vou demonstrar aqui como faz a conexão com Bluetooth. Então o receiver aqui, por exemplo, está no modo FM, né? Você vai colocar ele no auxiliar. E a chave monitor aqui no ON. Isso ativa o módulo interno de Bluetooth. Aí no seu dispositivo, né? Seja ele Android ou da Apple. Então vem aqui em ajustes. Vou ligar, né? O Bluetooth tem que estar ligado. E ele já vai procurar, ó, já encontrou. Chama XBT Mini. Infelizmente não tem como mudar esse nome. Esse nome ele é gravado de fábrica, né? Naquela plaquinha. Então aqui, ó, eu vou demonstrar de novo. Porque ele já conectou bem rápido, né? Então, ó, quando faz a conexão, ele emite um som. Se o volume tiver um pouquinho mais alto aqui, dá pra ouvir, ó. Ó, fez esse apito, indica que já está conectado. E aí, é só usar o equipamento. Aí você tem dois volumes, né? Que é o volume aqui do dispositivo, que ele atua também. E o volume principal aqui no aparelho. Então, por exemplo, você pode deixar um pouco mais alto aqui. Controlar o volume pelo dispositivo, né? Então vemos aqui, ó, a gente vem aqui colocar uma música. Dá para comandar por aqui também. Então esse é o procedimento para conexão
com Bluetooth. Então é isso, pessoal. Este foi o vídeo mostrando restauração, recap, né? Manutenção aí do STR 1050. Futuramente farei um vídeo especificamente da parte do sintonizador, né? Então neste vídeo vocês viram que não foi tratado, né, da calibração e manutenção da seção de AM e FM, porque o aparelho estava perfeito, né, já totalmente calibrado. Então eu decidi não colocar essa parte, né, não refazer a calibração. E isso eu acho que é bacana fazer um vídeo à parte, né, porque é um pouquinho mais complicado, né, os procedimentos para ajustar o sintonizador, né. Também tratei aí da questão da instalação do módulo de Bluetooth, então fica aqui como referência, né, para quem quiser fazer essa modificação. Eu acho que vale a pena, né, você moderniza, você adiciona uma função aí extra, né, no equipamento, trazendo ele mais para o nosso mundo, né, de hoje, dos anos 2020. Esse aparelho é bem bacana, ele não tem muita potência, mas com um bom par de caixas, ele toca muito bem, tem uma qualidade de som legal. Então realmente é um equipamento que vale a pena, né, quem tiver pensando aí ter um receiver e não quiser assim algo muito potente, algo muito sofisticado, né, eu acho que esse modelo é um dos melhores, né. A manutenção dele é muito simples, né, não é uma manutenção cara. E é fácil também, né, manutenção de fácil execução. Então é um equipamento muito bom para ter em casa, né, quem quiser aí um aparelho vintage com uma excelente qualidade de som, né, eu recomendo fortemente esse modelo. Então é isso, galera, né? Agradeço aí a todos que assistiram ao vídeo. Peço para que deixem sugestões aí, comentários, né, críticas também, e que deixem um like e se inscrevam aqui no canal. Até o próximo vídeo.